Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, semanalmente em português para vocês. Estamos em todas as plataformas, LinkedIn, Instagram, YouTube, mas aqui no YouTube, se você concorda com a nossa linha de programa, sem aquela lavagem cerebral do negativismo, dá um like, entre no seu canal do YouTube, registra lá para você receber todo sábado. A gente manda uma vez só por semana, todo sábado no nosso canal para vocês. E sempre começamos o programa com o nosso amigo, empresário e economista Cláudio Diniz, mas hoje quem estará substituindo ele é o nosso amigo Álvaro Santos. O Álvaro, hoje, dando uma folga para o Cornélio. Aliás, Cornélio, um grande abraço, querido amigo, que Deus abençoe você e sua família, viu? Hoje teremos, além do segmento Boa Notícia, Bate e Volta, Economia Cornélio, que vai ser feito por você hoje, meu amigo Álvaro Santos. Momento Cultural com o Ney Mursi, o agronegócio, o esporte radical. Vamos ter também um vídeo espetacular da Dica da Semana. Álvaro, fora esses segmentos, quais são as notícias que vamos abordar hoje no programa? Vamos ter hoje também notícias sobre o trem-bala de Miami a Orlando, recorde de bilheteria do filme Minions, milhares de brasileiros presos na fronteira do México mensalmente, problemas de cancelamento dos voos na Europa. E ainda temos o resultado da pergunta da semana. Qual a sua opinião a respeito do general Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa, a ser candidato a vice-presidente da República do Brasil? E aí, Jay, qual foi o resultado dessa pergunta? Aqui no nosso segmento Sua Opinião, no nosso Opinion, você tem a liberdade de falar o que você quiser. Então, é o seguinte, 90% são totalmente a favor do ex-ministro da Defesa como vice-presidente do Brasil. Todos externaram o reconhecimento do extenso trabalho realizado por ele em várias funções que já exerceu nos governos anteriores e no atual. E, principalmente, o seu entrosamento com o presidente Bolsonaro é muito importante. E 10% não acharam a escolha boa. Prefeririam, como vice-presidente do Brasil, uma pessoa com uma carreira política mais extensa e comprovada e com maior visibilidade pública. Álvaro, essas foram as respostas que nós recebemos. Agora, nós escolhemos uma resposta importante de um dos nossos amigos que escreveram para a gente. Qual foi a melhor resposta do Sua Opinion, do nosso Opinion? A melhor resposta selecionada foi a do Dr. Américo Gerlelite. Acho muito boa a ideia do ex-ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, ser o vice-presidente na chapa para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É um homem preparado, sério e com muita experiência que só virá a somar muito ao Brasil. Muito obrigado, doutor Américo, pela sua contribuição do nosso programa. Obrigado, doutor Américo. Agora, meu amigo Álvaro, temos uma importante pergunta essa semana, hein? Então, qual é a pergunta da semana no Sua Opinion com Nossa Opinion? A pergunta dessa semana é: o Brasil é o maior exportador de jogadores mirins de futebol do mundo, com milhares de craques sendo levados pelos times europeus, asiáticos e agora também sul-americanos. Então, a pergunta que fica para essa semana é a seguinte: qual a sua opinião do êxodo desses brasileiros craques mirins para times estrangeiros, onde a grande maioria deles, nós, brasileiros, nunca vamos ter a oportunidade de ver jogar, sendo levado do nosso país todos os dias? E o que você acha que deve ser feito? Álvaro, vocês estão nos assistindo, dê a sua opinião, use o nosso YouTube. Aliás, no YouTube, deixe seu comentário. Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Aliás, o WhatsApp bomba bastante. Faça a sua opinião, importante no Sua Opinião, do Nosso Opinião. Álvaro, você hoje substituindo o Cornélio, vamos agora para o segmento Economia com o Cornélio.
Como vocês já bem sabem, e para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, aqui nesse segmento Economia com Cornélio, nós só selecionamos boas notícias que, infelizmente, não são divulgadas na mídia tradicional. Sendo assim, então, vamos para as boas notícias dessa semana. Preço da gasolina cai em todo o país, com 20 estados aderindo à redução de ICMS, e o preço do gás de cozinha poderá também cair até R$ 3,40. As cataratas da Foz do Iguaçu, no Paraná, são eleitas como a 7ª principal atração turística do mundo. A DEPEN tem meta de criar 100 mil vagas de profissionais prisionais até o ano que vem. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil vai crescer entre 3% e 4% nos próximos anos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a confiança no setor de comércio tem o maior nível desde março de 2020, crescendo 4,6 pontos, enquanto a confiança do setor empresarial da indústria subiu 1,5 pontos em junho. Já o faturamento do setor de máquinas e equipamentos cresceu 3,6% em maio. Os estudos para a privatização do Porto de Santos e São Paulo até dezembro desse ano estão em fase final, segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O governo federal pretende chegar a 50 concessões de aeroportos em 2022. Leilão de transmissão de energia vendeu todos os lotes apresentados para 10 empresas. A balança comercial apresentou um superávit de 8,8 bilhões de dólares em junho. A ANEEL vai rever ajustes tarifários aprovados em 2022 e informa que a conta de luz pode cair em até 5,5% em média. Segundo a Fiesp, 66% das indústrias do estado de São Paulo não precisaram de créditos em 2022. As vendas de motocicletas continuam crescendo no Brasil e, em junho, o aumento foi de 13,27%. As vendas de shopping centers da empresa Multiplan cresceram 64,5% no segundo trimestre desse ano. E, para terminar, mais uma notícia sensacional. Segundo a ANAC, pela primeira vez, a oferta de voos domésticos superaram o período pré-pandemia. Temos mais voos e mais passageiros do que antes da crise mundial criada pelo Covid. Uma demonstração real do potencial e do crescimento da economia brasileira. E essas foram as notícias do segmento Economia com Cornélio. Ô, Álvaro, você vê, né, rapaz? Algumas notícias selecionadas. Olha que maravilha. Aliás, a notícia de Foz do Iguaçu sendo a 7ª maior maravilha do mundo e eleita por outras pessoas. Não foi pelo Brasil. Você imagina o que a região vai crescer atraindo milhões de turistas. O que o Brasil ganha com isso, hein? Que maravilha isso. Parabéns. Aliás, falar em coisas boas, vamos agora para o segmento O Agro é um Negócio. E no segmento O Agro é um Negócio essa semana, aliás, como sempre, boas notícias, notícias interessantes, importantes para a nossa economia. Então, vamos lá. O Plano Safra, que é aquele financiamento para os agricultores brasileiros, do ano 2022 e 2023, bateu um novo recorde. Chega a 340,8 bilhões de dólares para subsidiar, ajudar, impulsionar a nossa agropecuária e agricultura do Brasil, que é um aumento de 36%, segundo o ministro da Agricultura. Segundo o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro, o Brasil está a caminho de deixar de ser dependente de importação do trigo e, em 10 anos, em função dos projetos realizados, passará a ser não só autossuficiente, como também exportador. Os reservatórios têm melhor performance, melhor patamar desde 2012,
o que ajuda muito a nossa agricultura brasileira. Superlarvas que comem plástico podem ser chave para a reciclagem. Olha que interessante, hein? Larvas que comem plástico, podendo ajudar o planeta a tirar essa toxina que é o plástico no nosso meio ambiente. O crédito rural do Banco do Brasil atingiu o patamar de 254 bilhões de reais só no primeiro trimestre desse ano. A alimentação fora de casa, ou seja, ir aos restaurantes, cresceu 19,1% em abril e é a terceira alta consecutiva. Comer fora, movimentar a economia, fazer o dinheiro circular, é tudo que o país precisa. Em função da crise na importação de fertilizantes, em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a procura da produção de potássio nacional teve um crescimento recorde. E, para terminar, olha que interessante o que faz uma viagem de um presidente de um país a outro país fechar bons negócios 3 anos atrás. Olha que interessante. O mundo árabe é o terceiro maior mercado para o Brasil, com importações de milhões de toneladas todos os meses. Além disso, o investimento do mundo árabe no Brasil chega a 20 bilhões de dólares. Imagina a quantidade de novos empregos dessas empresas investindo aqui no Brasil e também na importação. O que gera de emprego no campo é um absurdo. Esse país chamado Brasil não tem limite para crescer. E esse foi o segmento O Agro é um Negócio dessa semana. Que maravilha essa notícia que vem do mundo árabe. Vejam vocês que há 5 anos atrás ele não chegava a ser um dos 10 maiores parceiros do Brasil. E agora já atingiu a 3ª posição de parceria com o Brasil. Realmente fantástico, uma boa notícia. Excelente notícia, inclusive investindo 20 bilhões de dólares. Olha o que vai gerar de emprego esse dinheiro entrando no Brasil. E agora, vamos para o segmento bate e volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos. Álvaro, verão cheio de novos filmes, hein? Como é que foi o lançamento da garotada do Minions? Realmente, o lançamento do filme Minions foi um sucesso para a garotada no final de semana prolongado da semana passada, que incluiu, nos Estados Unidos, o feriado de segunda-feira de 4 de julho, onde é comemorado a independência dos Estados Unidos. A bilheteria chegou a alcançar 125 milhões de dólares, colocando um filme em 3º lugar de sucesso de bilheteria esse ano no verão dos Estados Unidos. O setor de filmes está recuperando todo o tempo perdido de pandemia e as salas de cinema estão absolutamente lotadas. É a economia voltando com força total. Você sabe, Álvaro, que o Minions parece que até quinta-feira passada já tinha 100 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Então é um sucesso mundial da garotada nesse verão, nessas férias de inverno no Brasil, né? Álvaro, nós que moramos aqui nos Estados Unidos, você que morou aqui em Miami há muitos anos, aquela grande história, aquela grande lenda do trem-bala parece que vai ser realidade. Fala um pouco sobre esse trem-bala Orlando-Miami, Miami-Orlando. O tão esperado trem-bala entre Miami e Orlando, na Flórida, foi anunciado na semana passada e estará em operação já em 2023. Depois de ser testado por 2 anos no trajeto Miami-Palm Beach e ter transportado mais de 1,5 milhão de passageiros, o trem-bala da empresa Brightline anunciou a inauguração da 2ª fase do projeto entre Miami e Orlando. O trem, que viaja a uma velocidade de 200 km por hora, irá fazer Miami e Orlando em menos de 2 horas, com conforto para executivos e muita segurança. A 3ª fase do projeto irá levar o transporte até a cidade de Tampa, que fica localizada no lado oeste do estado e que deverá ser implementado no ano de 2025.
Bastou apenas anunciar a inauguração da viagem entre Miami e Orlando, que na semana passada os imóveis na cidade de Orlando, que ainda são bem mais em conta do que na Miami, subiram cerca de 10% a 15% em uma semana, pois os executivos que moram em Orlando vão poder trabalhar em Miami e voltar no mesmo dia, sem ter que enfrentar as congestionadas rodovias e os altos preços das viagens aéreas. Você sabe, Álvaro, que nós tivemos palestras sobre esse trem-bala tem 10 anos atrás. Depois disse que é só no Brasil que atrasa a obra. Aí está ficando pronto ano que vem só. Mas o Brightline Miami Palm Beach funciona muito bem, bem confortável, bem rápido. Quando chegar até Tampa, você já imaginou se ir em Tampa em 3 horas e voltar de trem? Vai ser um espetáculo. Álvaro, essa semana não temos o Elon Musk, né? Mas temos a Apple. Qual é a novidade da Apple? Saudade do nosso amigo Elon Musk. Mas vamos lá para a novidade da Apple. A tecnologia não para. Agora, a Apple anunciou que os futuros iPhones irão funcionar debaixo d'água. Eles já eram a prova d'água, mas esse realmente vai revolucionar o mercado, porque você vai poder usar ele completamente imerso. Com isso, os problemas de oxidação e curto-circuito nos seus celulares estarão eliminados. É a concorrência das companhias de telefones celulares tentando brigar contra as novidades que a Tesla está apresentando no mercado, fazendo assim com que os gigantes do mercado se mexam rapidamente para fidelizar seus clientes. Nessa briga de cachorro grande, os grandes beneficiados somos nós, os consumidores. Álvaro, você falou aqui para a gente, no nosso opinião, tem 2 semanas atrás, dos benefícios do novo telefone celular da Tesla. Rapaz, acho bom o pessoal da iPhone, da Samsung, da LG, correr porque o Elon Musk está decolando. Álvaro, somos apaixonados pelo futebol. Fala um pouco da melhora ou a melhoria que está tendo a seleção americana de futebol, ou seja, soccer. Realmente incrível, Jay. No sábado passado, o time profissional de futebol dos Estados Unidos conseguiu se classificar para a Copa do Mundo no Catar desse ano. E no domingo, a seleção sub-20 dos Estados Unidos foi a campeã da CONCACAF, derrotando na final a seleção da República Dominicana por 6-0. É o futebol nos Estados Unidos caminhando rápido para tentar figurar entre as grandes seleções de futebol do mundo. Para surpresa de todos no mundo do futebol, depois do Brasil e Argentina, que são grandes exportadores de jogadores de futebol, os Estados Unidos é o país que mais exporta jovens jogadores para o futebol europeu. Com essa garotada americana ganhando experiência nos grandes times europeus e depois voltando para jogar na seleção americana profissional dos Estados Unidos, não fica muita dúvida do futuro do futebol no país. Certamente os Estados Unidos estão se preparando muito bem para fazer bonito na Copa do Mundo de 2026, onde o país vai ser uma das sedes do Mundial. Álvaro, fala para a gente como é que está a situação da imigração ilegal dos brasileiros nos Estados Unidos. Infelizmente, não gostamos de dar notícias tristes aqui no nosso Opinion. Contudo, o número é alarmante e temos que fazer uma menção. São mais de 5.000 brasileiros, entre homens, mulheres e crianças, que são presos todos os meses tentando atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos pelo México. O pior do que entrar ilegal no país é pagar milhares de dólares para os atravessadores, os chamados famosos coiotes, que lucram cerca de milhões de dólares diariamente com isso, ajudando essas pessoas a se aventurarem em condições muitas vezes subhumanas. E a grande maioria não alcança esse objetivo, perdendo dinheiro, são presos e, pior ainda, deportados, não podendo mais entrar nos Estados Unidos pelo menos 10 anos. E muitas vezes essa proibição é perpétua. Álvaro, você sabe que, infelizmente, essa notícia tem tudo a ver, porque 2 semanas atrás,
53 pessoas morreram ao atravessar a fronteira México-Estados Unidos, dentro do caminhão baú, e o caminhão não tinha refrigeração, não tinha ventilação. Morreram de exaustão e sufocados. Olha as condições subhumanas que submetem esses imigrantes. O Jay, só salientando, apesar de realmente não ser uma notícia muito boa, mas a gente espera que a consciência desse problema venha trazer mudanças que podem salvar muitas vidas. Ô Álvaro, já falamos aqui dos problemas de atraso e cancelamento de voo nos Estados Unidos. E agora na Europa. Fala um pouco sobre esse assunto. Conforme já falamos dos programas anteriores, os casos nos aeroportos dos Estados Unidos continuam no final de semana prolongado da semana passada, com mais de 3.700 voos sendo cancelados, milhares de voos atrasados e mais de 3 milhões de passageiros sem ter como voar e amontoando os aeroportos do país. Trata-se de uma situação que não parece melhorar tão cedo em função da falta de pilotos. Mas parece que a lição americana não foi suficiente para os europeus, pois no meio das férias de verão na Europa, com milhões de turistas visitando os países, não é que os pilotos franceses e espanhóis inventaram uma greve, cancelando assim dezenas de voos entre Paris e Madrid na semana passada. E, mais uma vez, os aeroportos ficaram lotados, com caos instalado e milhares de passageiros sem ter para onde ir. E olha que tem pilotos suficientes para voar os aviões, pois a economia europeia não voltou tão forte como a americana, mas o motivo da greve é por melhores salários. Não podia ser uma hora pior para a economia dos países tentando recuperar o prejuízo ocasionado pela pandemia. Álvaro, e agora vamos para o esporte radical. Aliás, o Cornélio selecionou para a gente uma coisa... Aliás, nós somos fanáticos por Fórmula 1, né? Semana passada, na primeira curva, olha o acidente desse carro de Fórmula 1. Realmente incrível ter capturado esse momento em câmera lenta. Dá claramente para você perceber que esse piloto nasceu de novo. O Álvaro, você vê que aquele aerofólio na frente, que eu esqueci o nome agora, que colocaram, o tempo todo que ele raspou no chão, aquele aerofólio protegeu a cabeça daquele piloto, graças a Deus. E esse foi o Bate e Volta Brasil e Estados Unidos com o Álvaro César. Álvaro, agora vamos para um segmento importantíssimo, aliás, positivo, chamado Boa Notícia. E na boa notícia da semana, nós temos uma matéria interessantíssima. O holandês Boyan Slat, de 27 anos, elaborou um sistema que garante retirar 80% do plástico dos oceanos até o ano de 2030. E cerca de 90% até o ano de 2040. O principal sistema criado por ele funciona como uma espécie de barragem móvel, que é levada por 2 barcos. Esse coletor de lixo vai se enchendo conforme os barcos avançam em uma velocidade determinada e conforme o plástico vai se movendo por conta das correntes marítimas. Saibam que o Boyan Slat começou muito cedo, aos 16 anos, e já virou uma celebridade. E essa, meus amigos, é a boa notícia dessa semana. Álvaro, 16 aninhos, hein? Aliás,
como dizem as pessoas, basta uma pessoa trazer uma ideia interessante e o mundo acoplar isso aí. Quem sabe vira uma coisa, vira uma corrente. 80%, ele não tem noção do tamanho de lixo que tem no oceano. Mas tudo bem. Agora, no segmento Momento Cultural, com o nosso guru cultural, Ney Mursi, olha o que ele trouxe para a gente. Ele encontrou um músico de rua tocando em garrafas. Oi, amigos do Nosso Opinion, mais uma vez aqui com vocês, trazendo alguma coisa, uma curiosidade na área cultural. Eu tenho aqui comigo uma matéria, assim, uma mensagem que eu guardei e que agora, depois de algum tempo, eu consegui encontrá-la, perdido no tempo e no espaço. Você imagina passar por uma rua e assistir um bando de garrafas cheias d'água e tudo, e uma pessoa tocando como se fosse uma marimba, um instrumento muito usado, principalmente na América Central, Caribe, enfim. Então, assistam esse vídeo e depois comentem, por favor. Um abraço, até a próxima. Ney, muito obrigado por ter nos trazido esse momento musical. Realmente esse cara é de um talento e de uma habilidade incrível. Nas garrafas, que interessante. Aliás, o Álvaro, essa mensagem eu vou dedicar hoje ao nosso amigo Cornélio Diniz. Na dica da semana dessa semana, tem um senhor chamado Ibe Batista, que fala um pouco sobre conselhos de pai. Eu não sei se você teve o privilégio de ter um pai ou conviver com um pai. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas não tiveram esse privilégio. O convívio com meu pai, certamente, é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Meu pai, esse cara aqui do meu lado, aqui, ó, ele tem simplesmente 92 anos e meio. Ele gosta de colocar o meio, ele faz questão disso. E meu pai, ele me deu 3 conselhos que realmente eu sigo na minha vida e tenho tido muito sucesso nesses 3 conselhos. E se você não teve um pai, ou talvez seu pai não foi presente, gostaria de repartir esses 3 conselhos. Um dia desse, quando eu falo um dia desse, né, eu tô falando de talvez uns 4, 5 anos atrás aí. Eu chamei meu pai para tomar um café. Eu amo café. E o café aqui é de verdade, viu, gente? É café raiz. Eu chamei meu pai para uma conversa e falei: pai, o seu filho aqui, que também já tem 60 anos, qual seria o conselho que o senhor daria para ele? O senhor teve altos e baixos na vida, o senhor às vezes teve bem financeiramente, outras vezes perdeu tudo que tinha na vida. O que valeu a pena, o que não valeu? O senhor lembra do seu filho hoje, qual conselho o senhor daria para mim? E estavam só nós dois aqui na mesa de café, aqui na minha casa. E ele pensou um pouco, pensou. E ele falou assim: meu filho, eu te daria 3 conselhos. Isso para mim é o essencial para a vida. E eu, cara, não posso esquecer. Peguei um papel até para anotar. Isso são pérolas que a gente não pode perder na vida. E ele falou assim: o primeiro conselho que eu dou para você, meu filho, é não cansar de ser bom. Porque o mundo é mau, as pessoas são ingratas, você vê muita maldade, e é a tendência da gente falar: todo mundo é mau, eu vou ser mau. Todo mundo é ingrato, eu vou ser ingrato. Isso não pode ser assim. Nós precisamos ser bons, independente das pessoas. Então,
Seja bom. Eu, na minha idade, eu penso assim, eu fico lembrando as coisas que aconteceram comigo e eu fico muito feliz quando eu lembro, quando eu pude ser bom com pessoas. Então não canse de ser bom, meu filho. Segundo conselho que eu te dou, nunca se aparte de Deus. Deus é tudo que nós precisamos. Eu sei que qualquer hora eu vou encontrar com Ele. Isso traz paz ao meu coração. Muitas vezes até eu tenho desejo de estar com Ele. Então Deus é importante demais. E o terceiro conselho que eu dou para você, meu filho, nunca se aparte da sua família. Esses amigos, tudo que eu tive, fui político, conhecer todo mundo, ninguém mais está comigo, ninguém. Hoje não importa o carro que eu andei, a casa que eu morei, a comida que eu comi. Hoje o que importa são as pessoas que estão comigo. E as pessoas que estão comigo são vocês, meus filhos, a minha família. E aí a gente pensa, fala assim, puxa vida, algumas vezes eu dei o meu melhor tempo para aqueles que um dia iriam virar as costas para mim. E eu dei o tempo que sobrou para aqueles que realmente vão ficar comigo até o fim. Então essa é a ordem, meu filho. E aí, gente, eu quero completar. Meu pai não sabia disso que eu estou falando para vocês, não. Eu fui pesquisar na internet e descobri que a bondade é o maior elixir de felicidade. A bondade é mais forte do que você cuidar bem da sua saúde, você se alimentar bem, porque a bondade, ela te aumenta em 44% o seu índice de alegria e de realização na sua vida. Tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz, porque não é bom. Segunda coisa, eu fui pensar sobre Deus. Fui na internet e vi estudos, inclusive da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que a fé é provada que ela traz qualidade de vida, traz alegria, traz esperança e traz benefício para a saúde. Muitas coisas. Eu estou colocando aqui no rodapé um artigo que eu vi da OMS, mostrando em tantas áreas da saúde que a fé ela é benéfica para nossas vidas. E por fim, quando ele falou sobre família, hoje eu cuido da minha família como nada mais importa para mim, além da minha família, se eu puder escolher. E eu até falei com Deus esses dias, Deus, se o céu for tão bom como a minha família, eu quero ir para lá. Se nós investirmos naqueles que sempre estarão conosco, nós seremos muito mais felizes. Porque no final, quem vai estar com você é a sua família. Os 3 conselhos que meu pai me deu. Seja bom, nunca se aparte de Deus e cuide muito bem da sua família. E ao meu pai, pai, muito obrigado. Eu te amo. Pois é, vejam vocês, temos que cada vez mais valorizar a nossa relação com os nossos pais, porque muitos deles já se foram, e aí é tarde demais, ficam só as memórias. Álvaro, e para terminar o programa de hoje, relembre a pergunta dessa semana para os nossos telespectadores, no Sua Opinion, no Nossa Opinion. A pergunta é, qual a sua opinião a respeito do êxodo desses brasileiros craques mirins para times estrangeiros, aonde, na grande maioria, nós, brasileiros, nunca vamos ter a oportunidade de ver jogar, porque são levados do nosso país todos os dias. E o que você acha que deve ser feito? Responda lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Aliás, obrigado, Álvaro. São mais ou menos entre 15 e 20 mil meninos, 13, 14, 15 anos, que são exportados do Brasil para o mundo inteiro. Aliás, o futebol chinês comprando muita gente, japonês também, que a gente nunca vai ver jogar. É raro ter uma pessoa que a gente, algum técnico busca no meio assim, de futebolista que traz para a gente poder ver jogar. Então, obrigado, Álvaro, por estar aqui participando com a gente. Cornélio, muito obrigado pela sua participação sempre conosco. Fez falta hoje, mas a gente sabe que o momento é importante, o momento que você com a sua família. Obrigado pela sua parceria. Todos vocês tenham uma excelente semana. Cuide dos seus pais. Tendo um pai vivo, dá um beijo nele. Não tendo, faça uma oração por eles. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus essa semana que vem.